Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu sempre inicio os nossos vídeos, que nós estejamos sob a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estando nós sob a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nós estamos em paz conosco e em paz com o mundo inteiro. Então, voltando aqui para a oração do profeta Moisés, uma oração muito importante no Salmo 90, que muitos estudiosos afirmam ter sido o Salmo I, escrito no século 13 a.C., mas o que é que importa isso para nós? Se ele foi escrito no século 13, se ele foi o Salmo I, ou do meio, ou do fim dos Salmos. Isso não importa nada, o que importa é a mensagem que esta oração revela para nós. É uma sabedoria imensa que Deus deu ao profeta Moisés. Não foi à toa que Deus usou Moisés para ir libertar o seu povo da escravidão do Egito, da escravidão do faraó, que o seu povo estava sofrendo muito, e Deus usou Moisés. A princípio, Moisés achou-se incompetente para lidar com aquele povo, mas quem achou Moisés incompetente foi ele próprio. Deus não viu incompetência alguma em Moisés. Deus não viu Moisés como um homem gago que não sabia falar. Não, quem viu esta qualidade foi ele mesmo. Quem viu esta qualidade nele? Deus viu em Moisés algo que ele não encontrou em Arão, senão ele teria enviado Arão. Mas ele enviou Moisés, porque ele viu que Moisés tinha qualidades específicas para negociar com o faraó do Egito e tirar o seu povo da escravidão do Egito. Mas aqui o Salmo 90, que os estudiosos afirmam que é o Salmo I, para nós não importa nada se ele foi o primeiro, como eu já falei, ou do meio, ou o último, o que importa é a mensagem que está nele. Indica aqui que é a oração de Moisés, varão de Deus, que diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Ele diz aqui que antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quer dizer que sempre existiu Deus. A Trindade é uma pessoa só, Pai, Filho e Espírito Santo. O 3 diz: tu reduzes o homem à destruição, e dizes: volvei, filho dos homens. O 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, ele diz aqui, porque 1000 anos, ou aliás, o 3, tu reduzes o homem à destruição, e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Na verdade, nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra, que assim como a erva que nasce de manhã e à tarde ela já está murchando, está secando, e depois é levada pelo vento, bem assim a nossa vida. Por mais que vivemos pouco, passa rápido, apesar de que nós somos um milagre de Deus, porque a nossa vida
é frágil. Basta uma pancada em um lugar no nosso corpo, num lugar indevido, para nos levarmos a óbito. Então, nós somos frutos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, dos cuidados de Deus, certo? Nós não podemos dizer que nós não somos nada, porque nós somos criações de Deus para sermos edifícios, para abrigarmos o seu Espírito, o Espírito Santo, que através de nós, ou por meio de nós, fará maravilhas em nome de Jesus. A partir do momento que nós dermos lugar para sermos cheios, para deixarmos que Ele transborde o nosso ser, para fazer aquilo que Deus quer fazer por meio de nós, por intermédio de nós. Então Moisés, ele diz aqui: tu reduzes o homem à destruição. Aí muitos pensam que Deus não faz mal, Deus só faz o bem, que Deus é só amor. Mas Deus é amor, mas Ele é justiça também. É óbvio que tudo que Deus faz conosco é para o nosso bem, ainda que seja algo ruim aos nossos olhos, ao nosso desejo, mas para Deus é o bem. Deus só quer o nosso bem. No outro vídeo eu até falei sobre a situação do rei de Tiro, que Tiro era uma cidade litorânea, à beira-mar, né? Litorânea já diz, à beira-mar. Falei um pleonasmo aí, à beira-mar. E Tiro cresceu bastante durante o reinado deste rei, tanto exportava como importava mercadorias, mas ele se ensoberbeceu, que muitos falam que a pessoa soberba é aquela que não aceita conselho, né, e tal, faz parte também. Mas a soberba, na maioria das vezes, é quando a pessoa ela se acha superior às outras, ela se acha muita coisa, ela fica toda vaidosa por causa de suas obras na terra. E tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não é para a nossa honra, para a nossa glória, para a exaltação, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, o rei de Tiro, nós vemos que aqui na Bíblia, lá em Ezequiel 28, fala sobre esta passagem. Diz que ele se ensoberbeceu tanto, e lá na passagem fala príncipe de Tiro, não fala rei, fala príncipe. Então nós vemos que ele foi possuído por a potestade maligna, da qual todo cristão sabe de quem é que eu estou falando, de quem é que a Bíblia está falando, daquele anjo caído, aquele anjo que era da confiança de Deus, que queria ser Deus, e bem assim ele se comportou. Ele disse: agora eu posso todas as coisas, até colocar a minha cadeira no meio do mar e me assentar como Deus, certo? Mas Deus disse a Ezequiel, diz a ele que faça isso, e que ele, que eu vou enviar inimigos terríveis para destruir a vida dele, mais ou menos com essas palavras. E se ele realmente é Deus, ele irá ressuscitar. Nós sabemos que é o único que veio como homem, 100% homem, 100% Deus, que ressuscitou, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu morte de cruz por amor de nós, pela redenção dos nossos pecados, e ressuscitou. E vive conosco. O Espírito Santo deixou o Consolador conosco, não nos deixou órfãos. Então,
Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Tudo no universo está sob o domínio de Deus. Tudo, tudo, tudo o que acontece a mim e a ti, de bom ou de ruim, ou é da permissão de Deus, ou é da vontade de Deus. Todo o domínio no céu e na terra, no mar, está sob a proteção de Deus, sob o poder de Deus, certo? Então, diz aqui, tu reduzes o homem à destruição, dizes, volvei filhos do homem, 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Então, eu citei até no outro vídeo, aqui na nossa região temos uma plantinha, uma relva que chama cebolinha. Quando vem as primeiras chuvas, ela cresce bastante, floresce, as flores lindas, um vermelho assim com um tom roseado, vermelho, rosa com um tom de vermelho misturado com branco, a coisa mais linda. Mas quando vem o sol, rapidinho ela murcha e seca. Bem assim é a minha vida e a tua vida, por mais que vivamos, passa rápido. A gente vê pessoas de 90 anos falando, eu me lembro como se fosse ontem. Então nós temos que orar como Moisés orou aqui. Vamos ver mais do que Moisés falou em sua oração. De madrugada, cresce e floresce, está falando da erva. À tarde, horta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Por que que nós sofremos? Na maioria das vezes, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É inevitável que nós passemos por aflições, porque nós somos mortais, mas muitas vezes nós passamos por muitas coisas ruins por causa das nossas transgressões. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Muitas vezes nós nos comportamos mal, nós não sabemos viver os nossos dias na terra, não sabemos contar os nossos dias na terra. Ao invés de estarmos cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos afazeres, cuidando da nossa vida, nós estamos cuidando da vida alheia e sabe-se lá de que maneira nós estamos cuidando da vida alheia. Quando nós estamos cuidando da vida alheia, para o bem dessas vidas, tudo bem. Mas quantos de nós sentamos nas portas das ruas, dos comércios, para detonarmos, falarmos mal da vida alheia? Vida de pessoas que precisam da confiança de outras pessoas para trabalharem, para viverem, para ganhar o seu sustento. Que nós venhamos a nos comportarmos como servos de Deus fiéis e não como as pessoas ímpias que praticam iniquidades, que não são misericordiosas, porque pessoas que vivem inventando coisas a respeito das outras, falando mal umas das outras, são que falam palavras que não devem a respeito de outras pessoas, são pessoas que praticam impiedades, são pessoas que não visam o bem das outras pessoas, não sabem que as outras pessoas precisam da confiança de pessoas para trabalharem, de patrões, precisam da confiança no seu trabalho, precisam da confiança na sociedade, tá? E a gente precisa ajudar umas às outras, ainda que elas estejam erradas. A gente precisa ser luz na vida das outras pessoas e não trevas, porque nós, ao fazermos o mal para o nosso próximo, nós vamos estarmos fazendo mal para nós mesmos, porque Deus irá cobrar de nós. Mais cedo ou mais tarde, a gente irá sim pagar pelos nossos erros, sem contar que podemos perder a nossa salvação por causa do nosso comportamento. Então aqui o 8 disse, diante de ti
pusesse as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. O que é isso? É nos arrependermos a cada dia, nos reconciliarmos com Deus por meio de nossas orações, como pecadores arrependidos, estarmos sempre pedindo perdão a Deus e não cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, porque não adianta nada errar e depois dizer eu vou pedir perdão a Deus e Deus vai me perdoar. Não é bem assim. É um erro inocente e depois você percebe, eu pequei, eu errei, eu fiz mal ao meu próximo, eu preciso pedir perdão ao meu próximo de coração, eu preciso pedir perdão a Deus urgentemente. Eu preciso me consertar diante de Deus e dos homens, para que eu venha ser uma pessoa abençoada, para que meus dias na terra sejam prolongados, sejam abençoados, até na hora da minha partida, da minha transformação, da vida carnal para a vida espiritual, certo? Para a vida eterna. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para contarmos os nossos dias na terra, como Moisés pediu aqui, certo? O 9 diz, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, como diz aí o 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, quando nós não sabemos contar os nossos dias e fazemos coisas que desagradam a Deus, Deus fica indignado, Deus fica irado com nós, e nós não devemos causarmos ira a Deus. E diz aqui, a duração de nossa vida de 70 anos. Naquela época, a pessoa vivia bem até 70 anos. E até hoje ainda existem pessoas que vivem bem até 70, até 40, até 50. Depende da sua qualidade de vida. Não é do seu poder aquisitivo, é da sua qualidade de vida. Muitas pessoas pedem sabedoria a Deus e Deus dá sabedoria a todos que pedem sabedoria, a todos que lhe obedecem. Então muitas pessoas hoje já se cuidam, já fazem exercícios físicos, não têm uma vida parada, não vivem estacionadas, estão sempre trabalhando com a mente, com a memória, para a memória não ficar fraca, estão em movimento com seu corpo físico, fazendo atividades físicas, seja na academia, seja caminhando, seja no trabalho. São pessoas sábias que vivem ativamente, fisicamente e mentalmente. Essas pessoas, elas tendem a viverem mais, terem uma vida de qualidade melhor. Há pessoas que pensam que ficarem sem fazer nada, esperando que outras pessoas à sua volta satisfaçam suas necessidades, pensam que estão lhe poupando do envelhecimento, mas não, elas envelhecem precocemente porque não fazem nada. A mente vai perdendo o vigor, o corpo vai perdendo o vigor. Quanto mais a pessoa trabalhar alegre, feliz com o seu corpo e a sua mente, melhor qualidade de vida ela terá e prolongará os seus dias na terra. A gente observa pessoas à nossa volta, pessoas que sempre tiveram, sabe, aquela árvorezinha que vive, sabe, ela sobrevive por causa de outras árvores. Nós observamos que elas são frágeis,
Bem assim são as pessoas que vivem esperando que as outras, elas dão assim, passam uma fraqueza que as pessoas passam a cuidar delas como se elas fossem umas pessoas doentes, certo? E realmente ficam doentes. Realmente ficam doentes porque não querem andar, não querem fazer nada em casa, não querem trabalharem com a mente. E quanto mais você estabiliza, ou seja, você fica parada no tempo para o seu corpo e a sua mente, a tendência é envelhecer. O nosso corpo é como uma máquina, certo? Um carro, por exemplo, se ele ficar parado, a bateria ficar sem ser nunca acionada, ela vai arriar. E bem assim é o nosso corpo. Se nós ficarmos parados, corpo e mente parados, vamos envelhecer mais rápidos, vamos perder a flexibilidade do nosso corpo e vamos perder a nossa capacidade de memorização, nossa capacidade mental. Então, essa oração de Moisés aqui nos alerta para isso. Na época de Moisés, muitos sobreviviam até 70. Outros, ele diz aqui, que pela robustez chegariam aos 80, mas hoje a gente já vê pessoas com 80 anos praticando exercícios físicos na academia, andando de bicicleta, fazendo caminhada, praticando corrida, certo? Vários tipos de exercício, isso é muito bom, e ocupando a mente também, isso é maravilhoso, sabe? Trabalho não envelhece ninguém. Só quando a pessoa trabalha com mau humor, tá? Mesmo assim, eu acredito que ainda é melhor para o corpo físico dela do que ela ficar estacionada, ficar parada, tá, gente? A pessoa ficar parada não é bom. Enquanto a pessoa estiver podendo andar, estiver podendo raciocinar direitinho, aproveite. Não importa a idade que você tenha. Não ligue para esse negócio de idade. Se você puder andar, pratique a sua caminhada. Se você puder fazer seus trabalhos domésticos, faça-os. Se puder trabalhar com a mente, faça também, que vai estar exercitando a mente, certo? Ninguém faz isso pensando em viver aqui para sempre, mas pensando em viver bem enquanto estiver vivendo aqui, certo? E ter uma qualidade de vida boa, estar ocupada com coisas boas, ao invés de estar ocupada sentando numa porta de rua para falar mal da vida dos outros, certo? Nos bancos de praça, nas portas de comércio, detonando a vida das pessoas. Nós precisamos sabermos, contarmos os nossos dias. Isso significa que nós precisamos sabermos vivermos cada momento da nossa vida, certo? Uma vida já é muita responsabilidade para a gente cuidar e tê-la de boa qualidade. Agora, se você for cuidar da vida dos outros, de estar de olho em todos os passos das outras pessoas, quando eu digo você, vale para mim também, nós iremos viver mal e deixar nossa vida de lado, deixar de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida financeira, da nossa vida na família, dos nossos entes queridos, certo? Os nossos filhos, nosso esposo, esposa aí para os homens, certo? Isso não é legal. Aqui diz o 11, quem conhece o poder da tua ira é a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Nós não devemos causar ira ao Senhor. Cada vez que nós praticamos coisas desagradáveis a Deus, tipo
escandalizar a vida do nosso próximo, falando mal do nosso próximo, falando do nosso próximo aquilo que nós não temos certeza, nos julgando mais sábios, mais santos, mais competentes para pregoarmos a palavra de Deus do que o outro é impuro, nós somos puros. Isso não existe. O único puro que existiu foi Jesus Cristo, que passou pela terra e resistiu todas as tentações, certo? Nós somos todos pó da terra, estamos todos expostos ao pecado. Estamos como pecadores arrependidos, porque nós ainda, a todo momento, nós nos religamos a Deus através da oração e através da palavra dele. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença entre nós e as outras pessoas que não leem a Bíblia. Não podemos jamais, gente, chamar alguém de ímpio. Você sabe o que significa ímpio? Ímpio vem de impiedade. Pessoa que não é piedosa, que é maldosa, que não é misericordiosa. Pessoas capazes de praticarem todo tipo de perversidade. Nós queremos ser assim, queremos estragar a vida do nosso próximo com a nossa língua. Olha, o apóstolo Tiago nos alerta a respeito da língua, que pode ser uma chama de fogo muito grande, que a gente bota fogo e ela atinge, né? Mais ou menos isso. O mundo inteiro, a gente tem que tomar cuidado. Quando Deus manda a gente vigiar, vigie cada um a si mesmo. Vigie cada um a si mesmo. E se tiver que vigiar o seu próximo, que seja para o bem do seu próximo e não para a ruína dele. Que seja para aproximar ele mais da palavra de Deus e não para afastar da palavra de Deus. Onde é que nós ouvimos mais a palavra de Deus? Na congregação. Que nós venhamos a cuidar do nosso próximo, de modo que ele venha frequentar mais a congregação e não afastar mais ele da congregação. Que venhamos a entender que assim como eles são pecadores, nós estamos sujeitos ao cair também, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então a ira do Senhor, não é? Quem conhece a ira do Senhor? É a tua cólera, segundo um temor que te é devido. Prestem bem atenção nisso aí. Ó, o 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O sábio, ele sabe que ele não pode sair por aí fazendo tudo que o seu coraçãozinho manda fazer. Ele sabe que ele tem que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe que Deus ordenou para ele ir pregar o evangelho a todas as criaturas, não é? Ele sabe disso. Só que há certas ordens que o sábio sabe que ele tem uma liderança aqui abaixo de Deus, que ele só pode fazer com a ordem da liderança. Mas nós, na qualidade de cristãos, de servos de Deus, em quaisquer lugares, nós podemos apregoar a palavra de Deus para outras pessoas, podemos orar pelas pessoas. O que nós não podemos é chegarmos sem a ordem da nossa liderança nas igrejas, certo? Nas igrejas, nas congregações, e simplesmente nos apresentarmos e queremos ir para frente sem a ordem da liderança, fazemos a obra. Isso nós não podemos. Saímos por aí como missionários, né? Sem sermos enviados por ninguém. Não, mas fazer uma pregação no YouTube, pregar para um vizinho, pregar para um colega na escola. Se você tiver essa oportunidade, porque a palavra de Deus tem que ser temperada, tem que ser na hora certa, na hora que a pessoa precisa, porque não adianta nada você levar a palavra de Deus para uma pessoa
no momento em que ela está bem envolvida com outros assuntos, ela não vai dar a mínima atenção. É como jogar pérolas aos porcos. Não é chamando ninguém de porco, gente, mas eu quero dizer assim, que é desperdiçar a palavra de Deus, tá? Não é chamar ninguém de porco, nada disso, tá, gente? É porque a gente tem que chegar no momento que a pessoa está realmente precisando. Quantas pessoas pedem oração a gente, pedem uma palavra de conforto, olha, eu estou precisando, me dê um conselho, tá? Então a Bíblia é cheia de conselhos. Aqui esta oração do profeta Moisés é muito importante para nós, certo? Ensinando aqui, pedindo a Deus para nos ensinarmos a contar os nossos dias, ensinarmos a vivermos cada momento da nossa vida, ocupar esses momentos com coisas boas, com coisas saudáveis a nós e ao nosso próximo, com coisas que não causam danos, com coisas que não causam contendas, tá? Porque contender não é bom, certo, gente? Muitas vezes a gente pode até discordar de alguma coisa, até um certo limite, porque quando a gente perceber que o outro não está entendendo o que a gente está falando, é melhor a gente recuar, porque, sabe, a sabedoria diante da tolice, ela se cala, porque a tolice não irá entender a sabedoria. O máximo que ela poderá fazer é contender, é causar confusão, certo? Então aqui, ó, o 13 diz: volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Aqui está pedindo para nós acordarmos de madrugada para orarmos? Não, aqui está pedindo, ele está pedindo para um momento assim na madrugada, que é um momento silencioso, como eu estou aqui agora numa madrugada, certo? É um momento silencioso, eu dormi bastante durante o dia, então eu estou sem sono. Eu resolvi refazer esta pregação, que eu já fiz 2 vezes, e não saiu o som, não apareceu o som. E eu achei muito interessante essa oração do servo de Deus, Moisés, ao qual Deus deu bastante sabedoria e capacidade. Apesar de ele não ver essa capacidade nele, Deus viu essa capacidade em Moisés. Deus viu que Moisés iria saber falar desenroladamente com o faraó, iria negociar com ele direitinho, conseguir tirar o seu povo da escravidão e levar para a Canaã. Então ele pede aqui, sacia-nos de madrugada, não é para nós perdermos o sono, não. Deus quer que nós durmamos o tempo suficiente. Deus quer que nós fiquemos acordados o tempo suficiente, porque nós temos que sermos moderados, temperados, ponderados. Nós não podemos fazer nada exagerado, de forma exagerada. É isso que Deus requer de nós, em tudo, no comer, no beber, no falar, nos usos. Nós temos que sermos moderados. Quando o apóstolo Paulo falou a Timóteo sobre a igreja de Coríntios, que as mulheres deveriam ficar caladas, era naquela época. Naquela época Deus deu sabedoria ao apóstolo para aconselhar a Timóteo, porque naquela época importava que as mulheres ouvissem mais caladas. A Bíblia é um livro histórico, como eu sempre falo. Há passagens na Bíblia que
é para serem passadas de geração para geração, mas há passagens que elas é para cada época. A Bíblia não muda, certo? Há passagens que foram para cada época e há passagens que vieram diretamente da boca de Deus para serem vividas em todos os momentos da vida, em todas as gerações que passarem pela terra, por todas as gerações que passarem pela terra. Naquela época que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo sobre a igreja de Coríntios, que estava exagerando, ele pediu, deu conselho. Ali foi da parte de Deus também, para aquela época, que as mulheres deveriam saber se comportar, tanto no vestir, como nos usos, o que elas usassem, até os conselhos elas deveriam ouvirem caladas, ficarem caladas nas congregações. Hoje é a mesma coisa? Não vale para hoje, tá? A gente precisa entender a Bíblia. A gente precisa entender. Quando Deus falou através do apóstolo Pedro sobre como as mulheres devem andar, as mulheres de Deus, está falando de moderação. Está falando que tanto faz a mulher estar muito bem vestida, como a esposa de um rei, a esposa de um presidente, como uma mulher do campo. Deus vai ouvir do mesmo jeito, contanto que esteja vestida de forma moderada, certo, gente? Contanto que esteja usando tudo de forma moderada, sem exagero, tá? Deus não é a favor do exagero. Deus não é a favor da intemperança. Deus é a favor da moderação, da temperança, da ponderação. Não é poderação não, porque poderoso no céu e na terra só Deus. E quando Ele nos enche do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem tem o poder para fazer algo por meio de nós. Este poder não é nosso. Os dons espirituais não são nossos. Os dons espirituais são de Deus. Quando nós partimos para a eternidade, os dons espirituais continuam na terra, sendo usados por outras pessoas que dão lugar a Deus, para Deus usarem essas pessoas pelo Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Deus nos criou para sermos templos do Espírito Santo. Quando Deus, desde o princípio, Ele já sabia que Ele viria à terra em forma de homem, e Ele sabia tudo o que iria acontecer com Ele, que Ele voltaria e deixaria o Evangelho para pessoas. A imagem e sua semelhança dessem continuidade à obra que Ele começou na terra, que Ele deixou na terra. E nós somos templos do Espírito Santo, com capacidade para apregoarmos essa palavra que deve ser passada de geração em geração. Tanto que na Bíblia está escrito: tudo passa. Eu e você passaremos como a erva, mas as palavras de Deus não hão de passar, porque a Bíblia sempre vai ficar para serem apregoadas por outras pessoas, como antes os apóstolos apregoaram. Paulo, Pedro, João, Timóteo e outros mais, certo? Nós estamos apregoando hoje. Partiremos para a eternidade, outras pessoas darão continuidade. Isso se o Senhor não voltar antes para arrebatar a sua igreja. Então, Ele disse: volta-te, no 13, volte-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Nós precisamos ter um coração alegre
Coração alegre formoseia o rosto, tá, gente? Coração triste atrai coisas ruins, certo? E envelhece a pessoa rápido, tá, gente? A gente deve procurar viver cheia de Deus para ter a alegria do Espírito Santo. Porque Deus disse ao apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E a graça de Deus na nossa vida nos alegra, nos enche o nosso coração de alegria. Então o 15 disse, alegra-nos pelos dias em que nos afligisse e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Gente, a glória de Deus na vida da gente é impressionante, gente. A gente ultrapassa, a gente atravessa desertos, louvando, cantando. Eu me lembro que uma noite, eu e meu esposo passamos numa estrada terrível a noite toda e a gente não lembrou de nada. O carro quebrou e a gente ficou ali, só via os mosquitos assim, passarem assim pelas pernas da gente. Nós ficamos das 11 horas da noite até o outro dia, 6 horas da manhã. E depois nós ficamos sabendo que era um lugar perigosíssimo, onde muitas coisas ruins aconteciam. E nada de mal passou pela nossa cabeça. Deus nos colocou num refrigério maravilhoso ali que a gente não lembrou de nada ruim. E depois tudo ficou bem. Eu vou contar o testemunho que eu já contei uma vez em um vídeo, tá? Então, o 16 diz, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, porque ela é maravilhosa, a obra do Senhor, a glória do Senhor nas nossas vidas. É sempre bom a gente estar ligados a Deus. A gente vê tantas pessoas aí que dizem que estão aí curtindo, passeando, entretanto, quando voltam dos seus passeios, voltam estressadas, voltam piores do que foram. Enquanto outras pessoas que estão vivendo o melhor de Deus, às vezes nem têm vontade de saírem assim, e são pessoas alegres, felizes, bem realizadas na vida, certo? Então 17 diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Por que ele está pedindo a Deus para confirmar a nós a obra das nossas mãos? Porque se forem boas as nossas obras, que venham as recompensas. E estas são certas, porque Deus recompensa os seus servos que fazem boas obras, certo? E se as nossas obras, quer dizer, as obras das nossas mãos não forem boas, se nós vivemos por aí aprontando com os nossos irmãos, nós estaremos aprontando conosco, com nós mesmos. Porque se nós ficarmos por aí tentando detonar a vida dos nossos irmãos, arruinar a vida dos nossos irmãos, do nosso próximo, nós iremos sofrer as consequências, porque Deus é amor, mas Ele é justiça também, certo? Deus é amor, mas Ele é justiça também. O que eu não quero para mim, eu não devo querer para o meu próximo. Se eu não quero a minha vida sendo escandalizada, eu não devo jamais sentar na porta da minha casa ou dentro da minha casa com alguém para ficar falando mal das pessoas, dos filhos dos nossos irmãos, entenderam? Se a gente puder ajudar as pessoas nas horas das dificuldades, que venhamos a ajudá-las, certo? Porque está escrito, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, certo? E outra, no momento que nós estamos praticando
coisas indevidas, escondidas aos olhos dos nossos irmãos. Deus está vendo. São coisas ocultas aos olhos dos nossos irmãos, mas não estão ocultas aos olhos de Deus, e Ele irá nos cobrar, tá? Tudo que nós fizermos de errado aqui na terra, Deus irá nos cobrar. Ora, chamar as pessoas de ímpias. Ímpio vem de impiedade, certo? Há muitas pessoas que elas não estão dentro da igreja, mas elas são pessoas misericordiosas, elas servem muitas umas às outras. E ímpio e ímpia vem de impiedade. Quem sou eu para chamar alguém de ímpia? Só Deus sabe quem é ímpio, quem é ímpia, quem é que pratica impiedade, quem é que pratica iniquidade. Só Deus sabe. Tenhamos cuidado com o nosso pensamento, com o nosso falar, com o nosso agir, porque a gente pode estar praticando iniquidade achando que é o outro que é ímpio por não estar congregando conosco. A gente precisa ter cuidado. Chamar uma pessoa de ímpia é uma responsabilidade muito grande. Impiedade ímpio significa aquele que pratica impiedade, aquele que não é misericordioso. E muitas pessoas não estão conosco na congregação, mas são pessoas misericordiosas. Elas fazem cestas básicas, doam, elas não deixam pessoas passarem necessidades de frio, de comida, de fome, certo? Matam a sede das pessoas, ajudam até com dinheiro. A gente não sabe sobre a vida das pessoas, só Deus sabe quem é ímpio e quem não é. Só Deus sabe exatamente quem é joio e quem é trigo. Por isso que Moisés pede aqui para nós, para nos ensinarmos a contarmos os nossos dias na terra. É como pedir para ensinarmos a viver aqui na terra, para que tenhamos uma vida boa, uma vida de qualidade. Saibamos ocupar o nosso tempo devidamente para que possamos ter vida longa, possamos usufruir bem cada hora, cada momento da nossa vida, tá? Porque uma vida requer muitos cuidados. Nós precisamos dividirmos o nosso tempo entre as nossas atividades para o trabalho, para a satisfação das nossas necessidades de moradia, de vestimentas, de alimentação, para satisfazermos as nossas necessidades espirituais, estarmos nos religando a Deus, porque esta é a verdadeira religião, é a nossa coligação com Deus. Temos tempo para orar, para buscarmos a palavra, alimentarmos da palavra de Deus, orarmos, jejuarmos, enchermos de Deus, trabalharmos, cuidarmos da nossa família, tá? Porque se nós vivermos só também aqui, lendo e orando, nós vamos estar em falta com a nossa família, com o nosso trabalho. Deus não quer isso não. Deus quer que cada um de nós viva do suor do nosso rosto, tá? Que cada um seja responsável pela sua vida aqui na terra, que venhamos a contribuir com as necessidades, o suprimento das necessidades dos nossos irmãos, mas que ninguém viva escanchado em ninguém, tá? Que cada um venha lutar pela sua moradia, lutar pelo seu alimento, pelas suas vestes, certo? Que ao invés de estar ocupando o seu tempo com coisas indevidas, com coisas fúteis, ocupe o seu tempo com coisas que acrescentam os seus dias na terra, com coisas que fazem bem para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual, para a sua alma.
Que nós venhamos a nos enchermos de Deus para termos um coração alegre, porque um coração alegre aformoseia o rosto, tá? Ainda que tenhamos muitos anos de vida, vivemos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que Deus assim, possa abençoar a todos. E não se esqueçam de se inscreverem aí no canal, tá, gente? Para que os vídeos possam ser vistos, ouvidos por outras pessoas, tá? Eu já gravei umas 3 vezes esta oração do servo Moisés, o servo de Deus, cheio de sabedoria, tá? Ele não se achava capaz, mas Deus foi quem viu capacidade em Moisés. Quando a gente fala isso, as pessoas já leem logo lá no Gênesis. Moisés disse: eu não sei falar, eu sou gago. Mas foi Moisés quem achou isso. Deus não achou isso em Moisés, certo? Se fosse aos olhos dos homens, Deus teria escolhido Arão, que foi escolhido para ser sacerdote. Mas Deus escolheu Moisés para negociar com o faraó, para falar com ele. Era Deus quem falava com Moisés, tá? E que Deus assim possa abençoar a todos. Inscrevam-se no canal. Esse canal aqui é voltado para a evangelização, artes e educação. Mais uma vez, fiquei com meu abraço fraterno. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, tá? Fiquem aí na graça e na paz de Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, que todos possam crescer na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bye, bye, e fique aí com o meu abraço fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Isa Salvador.